Boa noite, meus irmãos, aqueles que nos acompanham de casa. Temos realmente vivido momentos muito maravilhosos nessas salas de oração, nas salas de oração, e esse momento de culto também, de forma que precisamos realmente reforçar o convite da irmã Miriam, para que você que ainda não participa, participe. Tem sido momentos preciosos. Você que está em casa, que pode estar conosco, venha, participe. Aqui é o seu lugar. E Deus tem nos abençoado tanto. Por favor, vamos à palavra do Senhor em Êxodo capítulo 4. Êxodo capítulo 4. Nós leremos a partir do verso 10. Assim nos diz a palavra do Senhor. Então Moisés disse ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. O Senhor respondeu: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mundo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Agora vá, e eu serei com a sua boca e lhe ensinarei o que você deve falar. Porém Moisés respondeu: Ah, Senhor, envia alguém outro que quiseres enviar, menos a mim. Então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. O Senhor disse: Arão, o levita, não é o seu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. Eis que ele vem ao seu encontro, e ao ver você, se alegrará em seu coração. Você falará com ele, e ele lhe porá na boca as palavras. Eu serei com a sua boca e com a dele, e ensinarei a vocês o que devem fazer. Ele falará por você ao povo. Ele será como se fosse a sua boca, e você será para ele como Deus. Leve, pois, na mão este bordão, com o qual você fará os sinais. Estamos diante de um texto muito precioso, quanto a nos dar algumas direções sobre como devemos nos portar diante das impossibilidades, diante das dificuldades. E desde já eu pergunto: o que olhando para você mesmo você encontra? Em termos de dificuldades, de impossibilidades, o que você fala para você mesmo? Olha, eu não posso fazer isso, eu não consigo, está para muito além das minhas forças. Certamente você encontrará algumas questões que você pode constatar e dizer: olha, isso está para muito além do que eu posso fazer. E não foi diferente com Moisés. Moisés, um hebreu, tendo sido criado entre os egípcios, a bela história de Moisés, aquele menino que é colocado no cestinho, no rio, encontrado pela filha de Faraó, criado em berço de ouro, que depois de determinado tempo foge do Egito por conta de uma briga em que ele se envolveu, porque viu um dos seus irmãos, um irmão hebreu sendo castigado. Ele então entra para defender este irmão, e então, infelizmente, acaba se envolvendo num assassinato, precisa fugir, vai viver numa terra distante, encontra uma família e começa a tocar a sua vida. Num determinado momento, ele apacentando o rebanho do seu sogro, ele se depara com algo extraordinário. Uma moita de mato, uma sarça, que olhando pegava fogo, mas de fato não se consumia. E a partir deste momento, desta hora, Deus começa a interagir com ele e dizer: Moisés, eu tenho um plano e você faz parte disso. Moisés, eu quero realizar uma grande obra e eu quero contar com você para isso. Moisés então começa a conversar com Deus e diz: Senhor, quem sou eu para entrar nesse grande plano? E o plano era libertar o
povo hebreu das mãos dos egípcios, porque Deus estava ouvindo o clamor daquele povo, sofrendo, trabalhando dobrado, numa situação de escravidão. Deus então resolve agir e chama Moisés para este grande plano. E Moisés então, diante deste desafio, começa a colocar as suas questões. Calma aí, Deus, quem sou eu para tirar este povo do Egito? Quem sou eu para, diante de Faraó, dizer que ele deve libertar o povo, que deverá deixar o povo ir para que te adore no deserto? E Deus imediatamente fala com ele: olha, eu estarei com você. Se você voltar um pouquinho nos versos, você vai encontrar isso. Eu estarei com você. E Moisés então começa a interagir com Deus, continua. Mas olha, eu chegarei diante do meu povo dizendo que eu serei um libertador, amando do Senhor, e eles vão dizer: olha, Deus não apareceu coisa nenhuma para você. Que Deus é esse? Qual é o nome dele? Deus fala então para Moisés: ó, diga para eles que eu sou o que sou. E Deus continua dizendo para ele, mostrando que ele fará esta grande obra através de Moisés. E Moisés continua colocando as suas questões para Deus. Senhor, eles não vão acreditar em mim. Deus fala: Moisés, pega o teu bordão, pega essa vara que você tem aí, joga no chão. Moisés jogou. A vara se transformou numa serpente. Moisés então começou a fugir da serpente. Deus falou: não, volta lá e pega a serpente. Moisés foi lá, lançou a mão, a serpente se transformou novamente num bordão, numa vara. Coloca a mão no peito, Moisés. Moisés colocou. Tira a mão do peito. Quando ele olhou, a mão estava esbranquiçada de lepra. Deus falou: coloca a mão no peito de novo, Moisés. Ele colocou e a mão voltou ao normal. Vá e realiza esses feitos diante do povo, diante de Faraó. Eu vou endurecer o coração dele, mas você realizará esses sinais. E se ainda assim eles não acreditarem no primeiro, faça o segundo sinal. E se ainda assim não acreditarem, pega a água do rio, joga no chão e a transformaria em sangue. Vamos parar rapidamente por aqui. Veja a interação de Deus com Moisés. Moisés viu algo extraordinário, uma sarça que ardia, mas não se consumia. Começa a interagir pessoalmente com Deus. Deus realiza sinais para que o próprio Moisés veja um aperitivo do que ele iria fazer diante de Faraó e diante de todo o povo. Mas, tendo dito isso, Moisés, por fim, diz: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Deus fala para ele: Moisés, eu fiz todas as coisas. Você pode ir, que eu estarei com você. Moisés disse: não, Senhor, envia outro. Envia outro. Meu irmão, minha irmã, este nos é um lembrete para que nós deixemos, abandonemos a nossa incredulidade. É tempo de você abandonar a incredulidade. Da mesma forma que Deus se mostrou para Moisés, se revelou a ele, Ele também se mostra e se revela a mim e a você. Estamos diante da palavra dele. Se você for olhar para a sua própria vida, ou pelo menos a maioria aqui talvez, vai encontrar muito claramente o que Deus fez. Mas muitas vezes teimamos e persistimos na nossa incredulidade. Moisés viu a sarça arder, um feito
miraculoso e ela não se consumia. Deus falou com Moisés. Deus realizou sinais na presença e no próprio Moisés. E Moisés deu como desculpa para Deus: olha, não sou eu, usa outro. Usa outro. Isso também acontece comigo e contigo. Experimentamos Deus por tantas vezes, mas quando estamos diante de um obstáculo, e muitas vezes um obstáculo difícil, nós voltamos atrás. Nós agimos como se não conhecêssemos o Senhor, como se nós nunca tivéssemos experimentado o Senhor, os milagres dEle, os feitos dEle, a própria salvação que Ele nos deu, primeiramente e sobretudo. Nós simplesmente olhamos para o lado e dizemos não. E isso tem nos impedido de experimentar mais o Senhor, de romper em fé, de superar os obstáculos, de avançar. Será que porventura isso não tem acontecido contigo? Será que você tem sido incrédulo? Homem, uma mulher de pouca fé? Você tem dito para Deus: Senhor, não dá para mim, com isso eu não posso. Dessa forma eu não consigo. Conversando com a irmã Leonildes, mãe da nossa irmã que faleceu, e ela me contou uma experiência ontem muito interessante. Ela falou: olha, pastor, uma vez eu estava com uma dificuldade muito grande com um dos meus filhos. E eu me abri diante do Senhor e disse para Ele: Senhor, eu não posso com isso, me ajuda. Eu não dou conta, me ajuda. E Deus foi em favor dela, a abençoou, a ajudou. Não é isso que nós devemos fazer? O que Deus está nos pedindo não é que sejamos os mais fortes, os mais resistentes, ou que tenhamos todos os recursos, pelo contrário. O que Deus quer é que a gente reconheça a nossa pequenez e, olhando para Ele, sigamos em frente. Não era isso que deveria estar claro para Moisés? Moisés, eu sei da sua dificuldade, mas a questão não é a sua dificuldade. Nunca foi. Deixe a sua incredulidade imediatamente. Fazendo isso, nós poderemos desfrutar pessoalmente do poder de Deus em nossas limitações. Meu irmão, minha irmã, quando nós abandonamos a incredulidade, entregamos ao Senhor as nossas limitações, os desafios que temos à frente, o desafio familiar, o desafio ministerial, o desafio empresarial, as lutas do dia a dia, as impossibilidades, aquilo que nós não enxergamos solução, mesmo para a saúde, ou mesmo uma porta que nós olhamos e concluímos: olha, essa porta nunca se abrirá. Todas as impossibilidades. Quando nós colocamos tudo isso nas mãos do Senhor, confiamos, abandonamos a nossa incredulidade, nós experimentamos o poder de Deus e vemos e colocamos a mão em tudo aquilo que Deus quer realizar e vai realizar, a começar da nossa fé. Nós vivenciamos isso. Mas quando nós fechamos essa porta, quando nós deixamos a incredulidade tomar o nosso peito, nada acontece. E desperdiçamos a oportunidade de ver aquilo que nos limita a ser transformado em uma grande bênção, em uma possibilidade. Em uma possibilidade.
Deus teve misericórdia de Moisés e falou: Moisés, tudo bem. Deus se irou com Moisés, vai nos dizer o texto bíblico. Mas eu vou enviar o seu irmão para te ajudar. E Deus abençoou muito Moisés e Arão. Deus fez maravilhas no meio do povo e diante de Faraó. Deus cumpriu os propósitos dele. E Moisés é uma das maiores referências para os judeus e, claro, para todos nós cristãos. Deus não deixou de abençoá-lo, de usar a vida dele. Mas aqui está também um alerta para mim e para você, que ele poderia ter visto ainda mais o poder de Deus na vida dele, se ele não tivesse sido incrédulo neste item. E poderia ter experimentado nas suas fraquezas. Ele disse: olha, eu sou pesado de boca, eu não sou eloquente, eu não sei falar. Ele poderia ter experimentado algo maravilhoso. E você também, meu irmão, minha irmã, pode estar diante de um cenário, de uma situação em que você já está abandonando, dizendo: olha, eu não consigo, eu não posso. E Deus está te dizendo: levante-se, eu serei contigo. Você realmente não pode, você realmente não consegue, mas porque eu estarei com você, você conseguirá. Está precisando começar um caminho diferente? Deus é contigo. Está vendo uma impossibilidade tão grande? Deus é contigo. Confie, creia e experimente pessoalmente na sua vida e nas suas impossibilidades o poder de Deus. Porque Deus também é um Deus de misericórdia. Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. E se porventura você tem recuado até aqui, Deus vai continuar trabalhando para que você enxergue com clareza e possa desfrutar da presença dEle e do poder dEle.